Bom dia, caros alunos, professor. Eu sou a aluna Karina Cunha, do campus de Cabo Frio, faço a graduação em Ciências Contábeis. E hoje, no meu trabalho de tópico em legislação trabalhista e previdência, nós vamos relatar sobre a Constituição Federal de 88. Ela é uma Constituição muito importante, porque pode-se dizer que ela é a base de tudo, de todas as leis, ela é a base. Então, hoje nós vamos destacar sobre o artigo 7º, que consta na Constituição Federal. A Constituição nada mais é um conjunto de normas que regem o nosso país. Então, tudo que acontece hoje no nosso país tem que ser respaldado nas leis, principalmente na Constituição Federal. E no artigo 7º, nós vamos tratar sobre os direitos trabalhistas, ou melhor, os direitos sociais, como consta. Então, qualquer trabalhador, seja ele rural, seja ele urbano, seja ele doméstico, tem que ser regido de acordo com esse artigo. Com todo o processo do trabalhador no ambiente de trabalho tem que se estar respaldado de acordo com este artigo. E nele a gente pode ver uns pontos importantes a serem destacados, como, por exemplo, aquele que não tiver motivos para ser dispensado deverá receber indenização compensatória. Ou seja, todo o trabalhador que for dispensado sem justa causa, ele tem que receber uma indenização por isso. Outra coisa, terá direito ao seguro-desemprego aquele que for dispensado de forma involuntária. Ou seja, se um trabalhador hoje ele pede ao seu empregador para ser dispensado, ele não pode receber seguro-desemprego. Outro ponto, todos os que prestam serviço de carteira assinada têm direito ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, aqui nesse ponto, ele quer dizer que todo aquele trabalhador que ele prestar serviço desde a época de experiência, o trabalhador ele tem direito ao fundo de garantia. E o fundo de garantia, ele não é descontado em folha. É o empregador que paga 8% sobre o seu salário bruto, mas esse valor não é descontado em cima da sua folha. Nenhum trabalhador poderá receber um salário inferior ao salário mínimo, fixado em lei, exceto estagiários. Ou seja, hoje o salário mínimo é 1.045. Nenhum trabalhador ele pode receber menos do que 1.045, que é o piso salarial, seja de qualquer área, a não ser os estagiários. Os estagiários, por ter uma carga reduzida, menor do que um trabalhador normal de carteira assinada, eles podem sim receber inferior a isso, qualquer valor que seja. Mas o trabalhador de carteira assinada não. O mínimo para qualquer um tem que ser aquele fixado em lei, aquele que todo ano, lá em janeiro, ele é alterado. O salário só poderá ser reduzido desde que a carga horária também seja reduzida. Como, por exemplo, a gente passou por esse período de pandemia e teve muitas empresas que tiveram que reduzir o horário de trabalho dos seus colaboradores. Então, os trabalhadores, se a carga horária deles forem reduzidas, o salário também pode ser reduzido de acordo com aquele tempo que ele prestará serviço. A carga horária deverá ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, se qualquer trabalhador passar disso por dia, ele só pode fazer 2 horas. Então, se ele passar disso, será considerado como hora extra, sendo que o limite é de 2 horas. O trabalhador terá direito às férias remuneradas, com período de gozo de 30 dias, e terá que receber um adicional de 1/3 do seu salário. E ele só pode vender até 10 dias das suas férias. A gente pode ver que muitos desses pontos, o artigo 7º ele tem muitos tópicos a serem discorridos que relatam o que é direito do trabalhador, sendo que eu peguei esses pontos que eu acho todos são importantes, mas eu acho que esses são os mais importantes, são que a gente mais vê as pessoas em dúvida, são que nós vemos que as pessoas querem saber mais. Então, esses são os pontos mais importantes, no meu ponto de vista, que eu peguei para poder relatar para vocês hoje. E, dentre muitos pontos do artigo 7º,
A gente pode ver outros pontos também que são muito importantes, como o 13º, como o auxílio maternidade, auxílio paternidade, a licença, que também tem o auxílio para essas pessoas que entram de licença, que já não é causado pelo empregador, mas sim por outro órgão. Mas a gente pode ver muitos outros pontos que é muito importante. Então, a Constituição Federal ela foi criada para isso, para que desenvolvesse, mostrasse para todo o país que eles têm uma lei que o respaldem, os assegurem. Então, todas as leis que hoje são criadas têm que ser respaldadas na Constituição Federal. Todas as leis criadas, seja de qualquer área, ela tem que ser respaldada naquilo que a Constituição Federal orienta. E outra coisa importante também é que a Constituição Federal ela não pode ser alterada por qualquer coisa. Porque a gente pode ver que várias leis são mudadas praticamente todos os anos ou a todos os meses. Elas sofrem por alterações, elas passam por alterações, elas passam por reformas, mas a Constituição Federal ela não pode ser alterada, a não ser que ela siga um processo, mas esse processo ele tem que envolver todos os nossos superiores, se presidentes, parlamentares, todos eles têm que estar envolvidos para que a Constituição seja alterada. Mas o conteúdo principal da Constituição, ele não pode ser alterado. E é isso, galera. Esse é o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a todos e tamo junto nessa caminhada. Valeu, galerinha. Boa tarde.